Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Criador. A Ele toda honra e glória. Amém? Mas eu quero deixar uma mensagem hoje aqui para você que nos assiste, que nos acompanha aqui pelo canal. Eu sei que tem muita gente que ouve, porque não somente a palavra, mas eu costumo deixar também a oração, né? E o mais importante aqui, toda palavra é importante sim para Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes a pessoa assiste só o começo do vídeo e não assiste o final, só que eu faço uma oração no final do vídeo. Um vídeo curto, que não vai gastar muito tempo. E eu quero dizer para você que vale a pena você assistir o final do vídeo, a oração que eu deixo para Deus abençoar você que está necessitado de uma bênção. Por que é uma bênção? Porque tudo que nós recebemos de Deus é bênçãos. Se Deus está falando conosco, Ele está nos abençoando pela palavra. Se Ele está usando o profeta, o pastor, o missionário, o evangelista, o diácono, o obreiro, ou um membro, Deus que está trazendo a palavra para abençoar você. Amém? Eu quero deixar uma palavra aqui, fica no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Essa palavra é uma palavra bem conhecida, que muita gente já ouviu falar dela e muitas pessoas conhecem essa passagem bíblica. Foi quando Salomão, o rei Salomão, ofereceu o sacrifício para Deus, porque ele tinha terminado, encerrado a casa do Senhor. Então Deus falou com ele pela segunda vez, e Deus falou para ele que toda oração feita naquele lugar, ele responderia, né? Então Salomão, ele ofereceu muito sacrifício de sangue. E se sabe que nós sabemos que onde há sacrifício, há resultado, né? Provando pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz por mim, por vocês, por todo mundo, por todos aqueles que reconhecem. A coisa mais importante que nós temos na nossa vida é reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus. Quando ele foi naquela cruz, ele ofereceu, ele deu o seu melhor, ele deu a própria vida. Será que você tem coragem de dar vida? Ou alguém, por mais bonzinho que seja, tem coragem de oferecer a sua vida pela uma pessoa que não vale nada? Então ele fala aqui, Salomão, o rei Salomão, usado por Deus, ele deixou essa passagem aqui. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porque ali prepararam os holocaustos e a gordura do sacrifício pacífico, porque no altar de bronze que Salomão fizera não podia caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele ofereceu porque quis, ele ofereceu o sacrifício. Você sabe que o maior sacrifício é de sangue, né? Todo mundo faz o sacrifício, mas o sacrifício de sangue é o maior pacto que você faz diante de Deus. Então aqui no versículo 17, versículo 13 de 2 Crônicas 7, 14, fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Toda vida que o povo pecava, tinha uma grande perca, né? Por quê? Deus permitia que viesse coisas ruins sobre a nação. E esse povo, o povo de Deus, eles estavam sempre fazendo isso. Mas Deus deu uma promessa para Salomão, que mesmo todos os pecados que as pessoas cometessem, se chegasse nesse lugar, na casa onde Salomão preparou esses holocaustos, Deus ia ouvir e perdoar os pecados da nação por causa do sacrifício do holocausto que Salomão ofereceu. Foi muito sacrifício, muitas vidas de animais, muito sangue derramado de animais, porque naquele tempo Deus aceitava o sacrifício, porque o Senhor Jesus não tinha ainda se oferecido por todos, né? Então todo ano o pessoal oferecia um sacrifício pelos pecados da nação. Então o Senhor Jesus veio e se ofereceu pelo pecado de todas as nações. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, reconhecer que Jesus deu a vida por ele, serão perdoados. Então Jesus foi o sacrifício único para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo foi o Senhor Jesus. Então ele se ofereceu como um sacrifício único para nos libertar, para nos salvar da condenação do mundo. Todo aquele que aceitar o Senhor Jesus ou reconhecer o sacrifício de Cristo será perdoado. Amém? Então Salomão ofereceu o sacrifício de animais para que Deus ouvisse a voz do seu povo, ouvisse as suas petições. Mas o Senhor Jesus deu a sua própria vida por todos nós. O maior sacrifício foi o do Senhor. Amém? Então todos aqueles que vêm diante dele, se humilham diante dele, serão perdoados os pecados. Por isso que ele falou: se o meu povo é aqueles que servem a Deus, aqueles que reconhecem Deus, ele fala: se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu. Então quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo a nossa fragilidade e a grandeza de Deus, os nossos pecados são perdoados. Ele perdoa, Ele nos abraça e Ele nos coloca de novo na comunhão com Deus. O homem pecou, foi desligado da comunhão de Deus lá no Éden. Mas Jesus, Ele veio para nos aproximar de novo através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Ele nos aproximou outra vez, nos colocou diante da presença de Deus. Então Deus, quando olha agora para o ser humano, ele não vê o homem, mas vê o sangue do Filho dele, o sangue de Cristo sobre nossas vidas. É por isso que ele fala: ele perdoa os pecados, ele perdoa todos os pecados, desde que nós colocamos a nossa vida, nós nos humilhamos diante dele, entregamos, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa fraqueza. Aí ele entra em providências. Amém? Aí ele recebe as nossas petições. Glória a Deus. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu coloco, meu Deus, essas pessoas para que reconheçam que pecou, que peca e que é pecador, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita, Pai, essas pessoas que estão com o coração transformado, com o coração aberto para Ti, Pai. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei. Meu Deus, entra nessa casa, ceia, Jesus, com essas pessoas, Pai. Eu entrego em Tuas mãos. Oro também, meu Deus,
pela vida daquela pessoa que está internada, essa pessoa que está desenganada pela medicina, Pai. Meu Deus, entra no quarto, Pai, dessa pessoa. Entra nesse leito, Pai. Pai, faça a obra completa, Pai. Pai, ainda que a medicina tenha todos os seus avanços, Pai, mas tem coisa que só o Senhor revela, Pai. Pai, entra, Pai, no sangue dessa pessoa, nos ossos, nos nervos. Restaura, Senhor, essa saúde. Pai, abençoa os médicos também, dê saúde, dê livramento para os médicos, dê sabedoria, entendimento, para que eles venham, meu Deus, ser ferramentas na mão do Senhor. Pai, nós oramos por todos aqueles que buscam, que estão, meu Deus, buscando, unido a nossa fé com a deles, que o Senhor venha abençoar, abrir as portas e derramar da sua graça. Pai, eu abençoo aquela pessoa que sofreu um AVC, que ela está, meu Deus, acamada, Pai. Meu Deus, restaura os ossos dessa pessoa, os nervos, o cérebro, Pai. Meu Deus, entra no cérebro dela, restaura, meu Deus, todo o organismo dela, que ela venha funcionar normalmente. Em nome de Jesus, o corpo dela vai funcionar, que as células do corpo dela vai reagir em nome de Jesus. Pai, eu oro também por essa pessoa que está com uma ferida na perna. Meu Deus, que o médico já falou até em fazer um procedimento, Senhor. E Pai, eu peço que o Senhor visite essa pessoa agora, Pai, e restaura essa saúde. Pai, eu repreendo toda ação do inimigo, todo espírito de enfermidade da vida dessas pessoas. Seja repreendido em nome de Jesus, porque está escrito que diante do nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará. Que por terra toda mazela, todas setas malignas, seja quebrado, seja lançado para um abismo sem retorno, em nome de Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe abundantemente a sua vida. Fica na graça do nosso Deus, debaixo da paz do nosso Senhor. Amém? Eu, o pastor Luciano, deixo a minha bênção para você. Toma posse em nome de Jesus. Amém. Até mais.